Oi pessoal do Redação 10, eu tô aqui para apresentar para vocês as redações de hoje. Hoje eu vou começar falando para você da redação do Enem. O tema da redação do Enem é a moradia na construção da dignidade e da cidadania. Esse tema é muito importante que você perceba duas palavrinhas-chave, que é dignidade e cidadania. É muito importante na sua redação que você trabalhe com as duas questões, porque não necessariamente a dignidade, morar com dignidade, está relacionado com construir cidadania. Então é muito importante que você veja essas duas questões. O texto 1, ele traz uma definição. Então sempre preste atenção, os textos base, eles não estão organizados ali por acaso. Eles servem justamente para que você consiga se organizar na hora de construir o seu texto. Já o texto 1, ele apresenta para você uma definição do que é uma moradia digna. Então, justamente para tirar muitas vezes a ideia de que ter uma moradia digna é somente ter um teto. Então, ali tem uma resolução para que você leia e entenda isso. Então, quando você for escrever, parta desse princípio, do que é moradia digna, para daí você fazer a sua discussão. O texto 2, ele traz a situação problema, que é a questão da moradia, o déficit de moradia que a gente tem aqui no nosso país. Ele ali está no Brasil, então preste atenção, dá para você usar algum dado daquele para você tirar alguma conclusão a partir disso. O 3 é uma charge do Angeli, texto 3. O texto 4 é só uma citação, é só uma frasezinha, um aforismo que traz a ideia da diferença entre você, e aí sim que isso é importante você pensar, a diferença entre lar e ter um lugar para viver. Tá? Então, quando você estiver desenvolvendo a sua redação, preste muita atenção nessas considerações. Não necessariamente ter um teto significa que você tem um lar, e lar é o princípio básico para você construir a sua cidadania. Já o texto 5, e eu queria chamar bastante a atenção sua no texto 5, tá? Aqui na sua proposta, você tem um trecho de uma matéria publicada na Carta Capital, uma matéria já mais de alguns anos. Eu queria muito, e é muito importante para você entender melhor o que vem sendo feito para tentar acabar com o déficit de moradia, você dá uma olhadinha nesse texto. Então ali tem um trecho, pega a referência que está lá embaixo e vai atrás desse texto. Leia o texto completo, é um texto um pouquinho longo, entretanto ele vai ser muito bom para que você entenda as medidas, o que pode ser feito, o que está sendo feito e o que pode ser feito para tentar melhorar essa situação, ok? O texto 2, gente, ele já é mais filosófico, você já deve estar acostumado com as nossas propostas mais filosóficas, as propostas de dissertação. Ela fala sobre um conceito de altruísmo, tá? Ele parte, a proposta, de uma planta, uma palma que foi plantada, que vai só gerar frutos mais para frente. E ele vai falar justamente desse sacrifício, dessa ideia de que se o altruísmo, você se sacrificar não para você, mas por um outro a longo prazo, ainda tem espaço no mundo contemporâneo. Tá? Então, pense em exemplos, pense em situações concretas, atuais, que você pode associar com essa ideia. Justamente para você defender, e aí que tá, não é você defender se existe uma sociedade idealizada, mas sim você trabalhar com a ideia de se ainda tem espaço na configuração social que nós temos hoje. Tá legal? Presta atenção. Por mais que seja bem bonito, bem legal você pensar em fazer uma redação bem motivacional para o seu leitor, no caso aqui falar, não, tem espaço, porque a sociedade tem que mudar. Pense, é uma defesa de um ponto de vista. Você não vai fazer um discurso motivacional. Então, se você observa a sociedade e vê que não há mais espaço, ok? Você pode explicar isso, por quê, quais são os motivos, quais são as consequências, tá? Cuidado, porque esse tipo de redação é muito fácil você cair naqueles discursos motivacionais, discursos políticos no sentido deve-se fazer alguma coisa, a sociedade deveria. Não é esse o intuito é discutir tem ou não tem espaço e por quê. Tudo bem? Aguarde os seus textos e boa escrita!